A gente falou muito do macro agora, né? Fora das fronteiras dos Estados Unidos, vamos olhar para dentro. Porque a economia é o fator que mais mexe com a opinião dos eleitores. Inflação e juros altos para os padrões americanos pesam contra a campanha de Biden, o atual presidente. Trump deixou a presidência em 2020 com a menor taxa de desemprego da história e promete agora incentivos para que empresas gerem ainda mais postos de trabalho caso ele seja eleito. A atual gestão busca boas notícias para dizer aos americanos que a economia está se recuperando. Biden teve argumentos para renovar a esperança dos eleitores em maio, quando o índice de preços ao consumidor ficou estável. Melhor mesmo é se a inflação tivesse desacelerado, como aconteceu em abril. Governo, analistas de mercado e a população ficam de olho no índice de preços ao consumidor, porque nos Estados Unidos, este é o indexador das pensões e aposentadorias. A inflação anualizada está na casa dos 3%. Custos com habitação e gasolina representam mais de 70% do reajuste e pesam no bolso da classe média. A taxa de juros se mantém entre 5,25% e 5,50%. Para padrões americanos, trata-se de um valor alto. Em 2020, por exemplo, o indicador chegou a zero. Juros altos, especialmente nos Estados Unidos, significam que o cidadão médio não vai comprar imóveis, dificilmente mantém o financiamento do veículo e provavelmente diminui o consumo de bens duráveis, como geladeiras. Wall Street sinalizou positivamente para a desaceleração da inflação. Os 3 principais índices da Bolsa de Nova York bateram recordes em maio. A esperança do mercado é uma retomada, mesmo que modesta, do consumo e, consequentemente, da produção industrial. Trump e Biden têm em comum o objetivo de barrar certos produtos chineses para proteger determinados setores. O atual governo, por exemplo, aumentou as tarifas sobre alguns produtos procedentes da China. A decisão causou um impacto de 18 bilhões de dólares na economia americana. A medida afeta setores estratégicos, como veículos elétricos, baterias, aço e minerais essenciais para as linhas de produção. As taxas sobre veículos elétricos quadruplicaram, de 25% para 100% este ano, enquanto a alíquota para semicondutores irão dobrar de valor, de 25% para 50% até 2025. A Casa Branca informou que o objetivo é encorajar a China a eliminar as suas práticas comerciais injustas em matéria de transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação. O governo chinês, naturalmente, criticou a medida. A China se opõe a aumentos tarifários unilaterais que violam as regras da OMC e vai agir para defender seus direitos e interesses. Washington acusa Pequim de apoiar fortemente as suas indústrias nesses setores considerados estratégicos, com subsídios que provocam a superprodução que as empresas chinesas vendem no mercado mundial, impactando os preços. A decisão foi anunciada após uma revisão das tarifas impostas durante a guerra comercial entre Washington e Pequim, na qual o ex-presidente republicano Donald Trump impôs tarifas sobre cerca de 300 bilhões de dólares em produtos procedentes da China. Quando chegou ao poder, o atual presidente Joe Biden anunciou que seu governo iria rever a tributação para determinar se deveria continuar com ela ou não. A gente continua falando de economia, mas deixa eu fazer um rápido parênteses aqui, porque o Donald Trump foi perguntado no debate se ele apoiaria a criação de um Estado palestino. Ele titubeou e disse, eu preciso ver isso ainda. Ou seja, não respondeu. Mas eu não queria perder aqui o fio do que a gente está falando de economia. Esse é o gráfico que mostra, historicamente, de uma história recente, o tamanho da taxa de juros. Olhando para o Brasil, nossa taxa de juros, a Selic, está na casa dos 10%. Para os Estados Unidos, 5,5%. Mas faz tempo que os americanos não enxergam isso, inclusive em épocas de recessão, quando a economia ela contrai. O que isso significa? Taxa de juros alta na maior economia do mundo?
cuja economia é muito baseada no consumo, os americanos param de comprar bens duráveis, fazer dívidas, como o leasing dos automóveis e a venda de casas recém-construídas. Aqui no Brasil a gente tem muito esse dado, né? Quantos carros foram emplacados e é um medidor da economia. Nos Estados Unidos, são casas recém-construídas. A hipoteca, uma palavra que a gente vê tanto em filmes e seriados americanos. Quando a taxa de juros está alta, a hipoteca, o número de hipotecas, obviamente, cai. O próximo gráfico, ele mostra as oscilações da inflação, que é uma palavra que os americanos não gostam muito de ouvir. É claro que existe uma enorme luta para que os americanos tenham uma taxa de juros baixa. Para padrões americanos, ela está alta, supera os 3%, a gente tem um outro gráfico que mostra isso, supera os 3%, mas se a gente comparar com a nossa inflação, a inflação no Brasil, as projeções estão na casa dos 2,3%. Nos Estados Unidos, 3,3%. Isso afeta o bolso do americano médio, da classe média baixa, daqueles mais pobres, que na pirâmide da eleição são aqueles que mais votam. Então, com esses dados, Marinho, eu volto com você aí na bancada.